Sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre dicas de Power BI. Meu nome é José Ângelo, da Ampulheta Infinita Treinamentos, e hoje nós vamos falar sobre como trabalhar com horas no Power BI. Esta é a nossa parte 1, nós vamos fazer duas partes sobre trabalhar com horas no Power BI. Vamos lá? Nós vamos trabalhar com esta planilha do Excel que mostra uma produção de parafusos de 3/4 de polegada. Ele possui uma coluna de data, uma coluna de hora, mostra a produção do parafuso e a perda, o que foi perdido, o refúgio da produção deste parafuso. Então nós temos aqui, por exemplo, que no dia 20 de janeiro, à meia-noite e 1 minuto, foram produzidos 100 parafusos e houve uma perda de 1. Então, ou seja, saiu da máquina 101 parafusos, mas um deles foi perdido. Aqui na data nós temos apenas 2 dias, os dias 20 e 21 de janeiro, porque a ideia deste projeto é o seguinte, é o uso do Power BI de forma online. Então, consideramos aqui o dia atual como dia 21 de janeiro, e a ideia é que este relatório ele é atualizado de hora em hora e é feita a comparação com o que foi produzido no dia atual com o dia anterior. No dia 22 de janeiro, vai ocorrer que não vai ter mais os dados do dia 20, vai ter apenas os dados do dia 21, e vai ser comparado o dia 22 com o dia 21 e assim sucessivamente. Vamos para o Power BI? Estamos aqui com o Power BI, já temos uma tela de fundo. Aqui à direita vocês podem ver que já temos uma tabela onde vão ser agrupadas as nossas medidas, mas por enquanto não tem nada. Aqui a coluna 1 já sabemos que vai ser ocultada. Vamos importar a nossa planilha Excel. Vou clicar aqui em pasta de trabalho do Excel, já está aqui em produção, e ele vai abrir para a gente o Power Query. Ele dá duas opções, a importação de planilha e a importação de tabela. Vimos anteriormente que nós não temos uma tabela formalizada para esta planilha Excel. Então aqui tanto faz. Veja também nesta amostra que está havendo um probleminha aqui, que a coluna de hora está trazendo indevidamente uma data. Vamos corrigir isso no Power Query. Vou clicar em transformar dados para carregá-lo. Muito bem, aqui está o nosso Power Query com a planilha importada. Vemos aqui que temos células vazias, com 13% de células vazias. Vamos resolver isso de imediato. Aqui em Data, pode ser em qualquer coluna, tá? Não faz diferença para este projeto. Então, aqui em Data, eu vou desmarcar a opção nulo e clicar OK. Com isso, resolvemos o problema do vazio. Vejam que em todas as 4 colunas, ele mostra que o vazio está com 0%. Vamos agora corrigir o problema aqui que está mostrando data hora, né? Nós não temos essa data de produção. A data já está aqui à esquerda. Então, vamos clicar aqui no ícone que altera o tipo do dado, e vamos clicar aqui em hora. Perfeito, já temos as horas apartadas corretamente como está em nossa planilha. Agora vamos alterar o nome, aqui de planilha 1 nós vamos alterar para fato produção e vamos criar a nossa tabela de horas que vai trabalhar com a nossa tabela fato produção. O processo é muito parecido com a criação da tabela calendário aqui no Power Query. Vou deixar com vocês na descrição no vídeo o link para as funções do Power Query que nós vamos utilizar, a List Times, e dentro dela nós vamos usar duas outras funções do Power Query, que é a Time e a Duration. Botão direito aqui na parte em branca, nova consulta e consulta nula. Aberta a barra de fórmulas, vou digitar igual list.times e essa função pede 3 argumentos. O primeiro deles é o start. O start é a função time, onde eu vou informar 0 hora, 0 minuto e 0 segundo. Este é o nosso start. O segundo argumento é a contagem, ou seja, quantas vezes vai acontecer. Um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Portanto,
24 vezes 60 vezes 60, só para facilitar não ter que fazer conta. E o terceiro argumento é o step, ou seja, é de quanto em quanto eu vou ter que incrementar a minha lista, né, a cada célula. E eu vou fazer isso utilizando a duration. E na duration eu vou informar 0, 0, 0 e 1. Por que isso? Se vimos aqui na documentação, ele informa que o primeiro argumento é dia, o segundo é hora, o terceiro argumento é minuto e o último argumento é segundo. Vemos que já está aqui, eu fiz um Alt Tab, né, para poder mudar e ele já criou aqui para a gente a tabela. E agora vamos clicar aqui à esquerda em converter para a tabela. Vamos confirmar aqui nessa caixa de diálogo e prontinho. Já temos aqui a nossa coluna. Vamos renomear para hora. Vou dar 2 cliques aqui em column 1 e vou alterar para hora. Vamos alterar também o tipo de dado para hora. E agora vamos adicionar algumas colunas para o nosso trabalho ficar mais legal. A coluna hora deve estar selecionada. Vou clicar aqui no menu adicionar coluna. Vou clicar em hora, parar sobre hora e clicar em hora. Com isso já adicionamos a nossa primeira coluna, que é a coluna relativa às horas do dia. Vejam que ela vai de 0 a 23. Ele está aqui extraindo apenas a parte de horas da coluna hora. Vou aproveitar e vou renomear aqui para HS, abreviatura de horas. Agora vamos dividir o dia em 3 períodos: período da madrugada, matutino, vespertino e o noturno. Vou clicar aqui em adicionar coluna e vou para isso criar uma coluna condicional. A esta coluna vou dar o nome de período e vou adicionar mais 2 cláusulas. Então a ideia é verificar uma cláusula aqui na primeira linha. Se ela não for verdadeira, ele vai testar a segunda linha. Se ela não for verdadeira, ele vai testar a terceira linha. E se nenhuma das 3 for verdadeira, ele vai vir para esta última linha. A coluna que nós vamos testar vai ser a coluna HS, para todas as condições. E ela vai ser com o operador é menor que. Vamos alterar aqui também. Opa, ficou contrário. É menor que e não maior. É menor que. Vamos dividir em 6, 12 e 18. E aqui o resultado, que vai ser exibido. Primeiro, madrugada. Segundo, matutino. E terceiro, vespertino. Se nenhum desses ocorrer, noturno. Então, resumindo, o nosso período do dia será dividido em 4 períodos. Quando a hora for menor do que 6, eu terei como resultado madrugada. Se a hora for maior ou igual a 6 e menor que 12, terei como resultado matutino. Se for maior ou igual a 12 e menor que 18, ela será vespertino. E maior ou igual a 18, ela será noturno. Vou clicar OK. E temos a nossa coluna de período criada. Sempre que temos uma coluna cujo dado é do tipo texto, temos que ter o correspondente a ela numérico para podermos garantir que a ordem esteja correta quando do uso no Power BI. E é isso que vamos fazer agora. Vamos criar a correspondência para os períodos do dia. Aqui no menu Exibição, eu vou clicar sobre Editor Avançado, pois eu vou repetir o processo que nós criamos adicionando coluna condicional, mas desta vez com o uso do Power Query. O que vamos fazer é reproduzir a última etapa aplicada, que aqui está com o nome de coluna condicional adicionada. Vamos fazer isso utilizando o editor Power Query. Então eu vou selecionar toda esta última linha, porque eu vou fazer o famoso copiar e colar. Vamos colar ela aqui. O Power Query já identificou que aqui nós temos um erro,
O erro é que na linha imediatamente anterior nós precisamos informar uma vírgula. Veja que ele ainda informa que está com erro, pois o nome que foi declarado na última linha da seção LET é o mesmo da penúltima linha. Então eu vou apenas informar o número 1 aqui e com isso o problema está resolvido. Aqui na seção IN, a cláusula declarada deve ser a última declarada na seção LET. Então também vou adicionar o 1 aqui para ficar exatamente igual. Também tenho que alterar aqui no primeiro argumento da função table.addColumn qual que foi a última etapa aplicada antes dela, que é essa daqui, coluna condicional adicionada. Então eu vou apertar Ctrl C e vou fazer o Ctrl V aqui. Agora é apenas substituir o nome dos períodos do dia por números. Vamos começar aqui por madrugada, vai ser substituído por 1. Matutino vai ser substituído por 2. Vespertino por 3. E noturno por 4. Clico OK, concluído, perdão. E ele vai criar mais uma etapa aplicada. Vejam que aqui ele retornou um erro, informando que período já existe. Vou voltar aqui em editor avançado. E o nome da coluna período eu vou alterar para período NR, ou período número. Clico em concluído. E prontinho. Temos as duas colunas criadas. Agora vamos criar as colunas que indicam antes de meio-dia e após meio-dia. Vou voltar aqui ao menu adicionar coluna. E, novamente, coluna condicional, mas eu devo estar com a coluna HS selecionada. Então, coluna condicional. A esta coluna vou dar o nome de AM-PM. O nome da coluna continua sendo HS e o operador continua sendo é menor que. Portanto, quando ela é menor que 12, eu vou informar AM. Caso contrário, PM. Clico OK e temos aí mais uma coluna condicional criada. Vamos criar então a nossa coluna numérica, que vai ordenar AM e PM. Então vamos em coluna condicional novamente. Ela vai se chamar AM-PMNR. E vai observar a coluna horas e conforme o resultado dela, quando ela é menor do que 12, eu vou ter o resultado 1, caso contrário, 2. Clico OK e prontinho, temos a nossa tabela de dimensão horas criada. O que falta agora é apenas colocarmos corretamente os tipos dos dados, pois as colunas criadas ficaram com o tipo do dado indefinido, como podemos ver aqui no cabeçalho das colunas. Primeiro vou ajustar as colunas textuais, que é a período e a AM/PM. Selecionei as duas utilizando Ctrl. E aqui no menu Transformar, em tipos de dados, eu vou alterar para texto. E vou repetir aqui com as colunas período NR e AM/PM NR. Vou alterar para número inteiro. Com isso, essa tabela está concluída. Vamos agora criar a nossa tabela dimensão calendário. A tabela dimensão calendário, eu vou criar ela utilizando um script que nós já temos. Então, vou clicar aqui com o botão direito, nova consulta e consulta nula. E aqui em exibição, eu já vou vir logo em editor avançado. Vou apagar, vou substituir este texto que está aqui pelo script que já temos. Vou clicar em concluído. Vou voltar aqui em editor avançado apenas para mostrar que aqui nós informamos qual que é a tabela fato que possui a coluna data a partir da qual queremos criar a tabela calendário. Vejam que também já está com os tipos de dados todos certinhos. Vamos apenas renomear as tabelas. A consulta 2 é a nossa DIN calendário. E a consulta 1 é a nossa DIN horas. Tudo pronto, podemos vir aqui em página inicial, fechar e aplicar e vamos trabalhar com o Power BI.
Vamos então fazer os relacionamentos, pois temos aqui duas novas tabelas no nosso projeto no Power BI. A tabela de calendário, em sua coluna data, nós vamos relacionar com a tabela fato produção, em sua coluna data, e vamos fazer a mesma coisa com a tabela dimensão horas, onde a sua coluna hora vai se relacionar com a coluna hora da tabela fato produção. E aqui está o resultado. Vejo que temos um relacionamento de 1 para muitos nas tabelas que vão das tabelas de dimensão para a tabela fato. Então aqui já está ok. Outra coisa que precisa ser feita é com relação ao ordenamento das colunas da tabela calendário e da tabela horas. Na tabela calendário, a coluna mês, eu preciso de fazer a classificação dela pelo mês numérico. Vou aproveitar que eu já estou aqui e já vou colocar a data em formato curto, tanto na tabela calendário quanto na tabela fato. E agora na tabela dimensão horas, nós criamos duas colunas textuais. A coluna período, eu vou ordená-la pela coluna período número. E a coluna AMPM, eu vou ordená-la pela coluna AMPM número. Pois foi para isso que nós criamos as colunas numéricas. Agora vamos criar as nossas medidas. A primeira medida que eu vou criar vai ser a medida de produção. Vou chamar ela de produção. E essa medida produção nada vai ser do que a soma da coluna produção. Ou melhor, da coluna parafuso 3/4 de polegada. Medida criada. Vou aproveitar que eu já estou aqui e já vou clicar no separador de milhar. Vou criar a segunda medida, que é a medida de perda. Vou chamá-la de perda. Que também vai ser uma soma, só que da coluna de perda. A medida criada, nós vamos colocá-la num gráfico de linhas. Vou fazer apenas a medida produção. A medida de perda eu deixo para vocês. E no eixo deste gráfico, vamos colocar a coluna de horas, horas numérica, representada pela coluna HS. E vejam aqui o resultado, só que aqui tem um probleminha. No tempo zero, o que temos aqui como resultado de 620 é a soma das 2 dias. Tanto é que se eu colocar a coluna data da tabela fato na legenda, ele vai distinguir para a gente esses 2 dias. Aí está. Veja na hora zero, eu tenho 220 unidades de parafuso produzidas no dia 20 e 400 unidades de parafuso produzidas no dia 21. Vamos fazer isso de forma diferente. Vou remover aqui a data da legenda e vou remover a medida produção. A medida produção, vamos refazê-la. Ao invés de ser apenas uma soma, vou envolvê-la dentro de uma calculate. E essa calculate, ela vai filtrar. Ela vai filtrar a data da tabela calendário, sendo igual à maior data da tabela fato. Com isso, eu vou sempre utilizar na medida produção o que foi produzido hoje. Vou aproveitar e vou renomeá-la para produção hoje. Vou apertar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, pois eu já vou aproveitar o que fizemos aqui para criar uma outra medida, que é a medida do que foi produzido ontem. Vou chamar aqui, ao invés de hoje, de D-1, indicando que foi no dia anterior, no dia útil anterior. Então aqui não vai ser máximo mais, vai ser mínimo. Vamos pressionar Enter e com isso temos duas medidas criadas, uma para ontem e outra para hoje. Vamos colocar essas duas medidas no nosso gráfico de linhas. Pronto, agora temos aqui a mesma representação, como podemos ver aqui, só que com duas medidas. Isso facilita, pois se quisermos criar agora um cartão com apenas uma das medidas, vou deixar esse cartão aqui mais à esquerda, por exemplo, produção hoje, aqui está ela.
Posso também criar outro cartão com a produção D-1. Aqui está ele. Bacana? E agora podemos utilizar um segmentador de dados, um filtro. Vou clicar aqui, posicioná-lo aqui e colocar a nossa disposição de horas aqui, nossos períodos do dia. Então vamos clicar aqui em período e arrastar e saltar sobre campo e vejam que aqui agora eu posso comparar os períodos. Por exemplo, matutino, aqui está o resultado da produção no matutino, comparando os 2 dias, ou o noturno. Lembrando que se eu soltar, não deixar nada marcado, é como que se estivessem todos marcados. Assim como fiz com o período, podemos fazer com o AMPM. Vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, só para agilizar. Removo o período e vou arrastar o AMPM. E aqui está. Antes de meio-dia, ele me mostra a comparação das produções. Vejam que aqui ele também filtrou, mostrando apenas o que está antes de meio-dia, e o PM. E ele mostra a comparação. Para encerrar, nós podemos fazer um drill down no nosso gráfico de linhas. Aqui nós utilizamos apenas a coluna HS da tabela DIN horas, mas também podemos colocar a AMPM e podemos colocar o período. E hierarquicamente nós temos o AMPM, que agrupa períodos, que agrupa horas. Então vejam que aqui está, agora temos a produção com a AMPM. Se eu clicar aqui para o drill down, ele desce, tanto é que ele mostra aqui PM vespertino com PM matutino. E se eu fizer novamente o drill down, aí ele vai mostrar aqui a produção hora a hora. Aqui no gráfico ficou ruim a legenda, né? Mas sabemos que podemos ajustar isto. Basta vir aqui em formatar seu visual, em eixo X, nós vamos desmarcar concatenar rótulos. E vejam que agora ele mostra tudo separadinho e bonitinho para a gente. Com isso, encerramos esta parte 1. Teremos uma parte 2, trabalhando com horas no Power BI, mas com outro conjunto de dados. Vai ser um projeto totalmente diferente. Quer aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo, passo a passo? Faça nosso treinamento na Udemy. O link também estará na descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima!